Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, fazer que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pela criação, pela redenção e pela salvação. Divina vontade, reina na minha vontade. E nós queremos, neste dia, nos colocar diante desse Deus maravilhoso. Um Deus que se faz um conosco. Um Deus que não tem limites para o seu infinito amor para com cada um de nós. Ele que se derrama de amor. Ele que se esvazia totalmente. E que quer que nós também sejamos igualzinho a Ele. Que nos esvaziemos também. Ele quer que seja assim. Que nós sejamos pessoas que abram mão, né? Que abram mão até mesmo dos dons que Ele tem a oferecer. Que a gente abra mão até das casas, dos palácios que Ele quer dar pra gente no céu. Né? Ele quer que a gente seja igualzinho a Ele. Aqui na terra, desde já, os nossos pensamentos, nossos sentimentos sejam purificados de qualquer desejo fora, né? Que sejam por qualquer, até mesmo pela misericórdia. É impressionante como que pode Ele pedir isso pra mim. Ele pede, ele fala assim, você me ama? Ele fala igual falou com Pedro, você me ama mesmo? Os três falam comigo, como falaram 3 vezes com Pedro, ele falou, foi os 3 falando, Aline, tu me amas? E olhando nos meus olhos, amo, Senhor. Depois pergunta de novo, Aline, tu me amas? E eu falo, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho a quem recorrer. O Senhor já me provou tudo. Eu não tenho outro. Eu te amo, não posso, não tenho onde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu não tenho onde ir, eu não tenho onde me esconder, não tenho. Eu não tenho nada, não tenho onde ir, não tenho mais nada, não tenho mais nada. Eu só tenho o Senhor, eu te amo mais que tudo, eu preciso do Senhor para viver. Aí Ele me pergunta de novo, tu me amas mesmo? O que o Senhor está querendo? Que eu não exista? Que eu não queira existir? Que eu queira morrer? Tudo bem. Se o Senhor não quer que eu mais exista, o Senhor não quer que eu exista mais. O Senhor que quer existir, só o Senhor. Eu não. Ah, entendi, Jesus. Ah, entendi, Senhor Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor quer que eu realmente abra mão dessa vida humana. Que eu só queira ter vida em Ti. Aquela vida inicial. Aquela vida lá nos seus pensamentos, né? Nos seus sonhos. Nos seus sonhos. Que nem eu conheço qual é. Né? Como que o Senhor quer essa vida em mim. Nem eu sei como ela vai ser. Não tenho a mínima noção. Mas o Senhor quer que eu nem queira imaginar isso. Que eu não queira saber nada. Que eu não tenha interesses nenhum. Nem imaginações. De como vai ser o céu, se vai ser delicioso lá, se vai ser das melhores delícias, apesar de ter ouvido muitas coisas, lido muitas coisas maravilhosas que o Senhor ofereceu para todos os santos e santas que eu já ouvi, foram coisas maravilhosas que eles falaram do Senhor, viu? Eles souberam recomendar bem o Senhor. Eu caí mesmo na deles, mas aí o Senhor me fala, você me ama mais do que tudo isso que você ouviu que eles falaram, que eu dei para eles? Que eu tenho preparado para eles? Você me ama até mesmo abrindo mão daquele livro aonde você queria o seu nome que eu mostrei para Santa Faustina lá no céu? Você abre mão do seu nome estar escrito naquele livro lá? Bah, até isso o Senhor fala para mim abrir mão? Meu Deus do céu. Abro mão, sim. Eu abro mão. Eu abro mão, Senhor. E o Senhor sabe que se o Senhor entrar agora no meu coração, porque o Senhor está nele, o Senhor sabe que eu estou dizendo a verdade. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe como que é o meu coração. E não tem como te enganar. Faz tempo que eu não sei mais te enganar. Faz tempo. Faz tempo. Eu já soube um dia, mas agora eu não sei mais. Obrigado.
Obrigado, Senhor, por esse sentimento. Meu Deus, obrigado por estar me abraçando justo agora que eu estou fazendo esse áudio do meu diário de hoje. Obrigado, meu Deus. Obrigado. É o seu sorriso pra mim. Eu amo ver o Senhor sorrir pra mim. Eu amo sentir o seu sorriso. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu percebo. Eu sei quando o Senhor está sorrindo pra mim. É o momento mais lindo que uma pessoa pode viver. É esse sorriso. É esse sorriso. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem, gente. Não tem. Não queira outra coisa. Não queira. Não deseje outra coisa. Podem me chamar de louca, varrida e me internar. Mandem agora. Mandem a ambulância do hospício. Não tem problema. Não tem problema. Só viver esse momento já é o suficiente para qualquer pessoa não querer mais nada nessa vida. E nem na eternidade. Um momento que você passa com Deus, um momento que você sente plenamente a presença dele, sacia a vida de qualquer ser vivo. Cura qualquer pecado, qualquer ânsia, qualquer trauma, qualquer limitação. Cura qualquer doença. Você não vê obstáculo para ser feliz. Você não vê obstáculo à sua frente. Você não vê nada que possa te atrapalhar. Nada. Você não sente que alguém pode te destruir, que alguém possa fazer alguma coisa contra você. É impossível. Você não consegue ver mais isso. Você não consegue mais ver o mal. Você não consegue mais saber que existe o mal. Depois que você experimenta só o bem em toda a sua plenitude e sabe o quanto ele é amor infinito, um amor que não tem outro nome para dar, ágape, ágape, ágape. E ele também, do mesmo jeito, daria tudo por você. Abriria mão de existir por você. Mas é aquilo que eu disse no último diário. Ele nasce de novo. Ele nasce de novo. Ele ressuscita. Porque o amor recria, restitui, ressuscita, recupera, lava, purifica, queima, extrai toda a impureza. É como ouro. É como ouro. O mais valioso. Não tem como destruir. Não tem o que fazer com o ouro. Não tem o que fazer com o ouro. Não tem como destruir. Não tem como destruir ouro. Não tem. Pode fazer o que for. Não adianta. Só pode amalgamar com ele. E é isso que ele faz com a gente. Esse nome, essa palavra, eu aprendi, só para vocês terem uma ideia, nas 24 horas da paixão original, que veio da tradução original, que está no PDF. Porque no livro tiraram essa palavra. E eu amei essa palavra. E eu não sabia o que significava amalgamar. E aí eu fui pesquisar no dicionário. Que delícia! Que delícia de palavra, perfeita para o que Deus quer fazer com a gente. Perfeita para entender o que Deus quer fazer com você que está me ouvindo agora. Desejando vivenciar, experimentar, entender esse dom da divina vontade. Meu irmão, minha irmã, gostaria de te olhar agora nos olhos. Como eu gostaria de pegar na sua mão e olhar nos olhos e conseguir ajudar você a não ter mais dúvida de que Deus já está aí. É você que está com um pouco de medo.
É um pouco de medo de entrar dentro de você aí, de descobrir, de passar, porque tem que passar por alguns, vamos dizer, algumas florestas escuras, né? Até chegar no castelo. Todos vão passar por uns momentos assim, é um caminho, né? Tem até um livro, um filme, que seria interessante quem quiser assistir, que chama O Peregrino. E neste filme, é o que eu vivi. É o que eu vivi. Claramente. Tanto que eu acho que eu vou assistir esse filme hoje. É o que eu vivi. Esse filme é a minha vida. Vocês não têm noção. Mas o interessante desse filme é que eu tive que abrir mão de entrar. Aí tem o segundo filme. Né? O segundo filme é A Mulher do Peregrino. É o que mais tem a ver comigo hoje. Né? Onde a misericórdia, ela não entrou. Ela preferiu não entrar. A misericórdia ficou do lado de fora. Do trono lá, do lugar onde Deus estava esperando. Ela não quis entrar. Por quê? Porque ela falou que ia ficar ali para acolher, na porta, para ajudar os peregrinos que estavam vindo. Para acolher, para dar abrigo, asilo, conforto, né? E mostrar no último dia, no último momento ali, né? Que ainda, para aqueles que chegaram ali cansados e quase desesperados da sua fé, depois de correr por tantos perigos, alcançaram aquele lugar onde que já estava pronto ali, né, próximo da porta, né, da cidade de Deus. Estava na porta. E aí a misericórdia deixou todo mundo ir embora e ela falou, não, eu fico aqui. Eu fico aqui esperando os próximos que virão. Preciso ajudar os outros. E é isso que eu quero ser. Essa misericórdia. Faço questão de assistir hoje pro Senhor Jesus. Pra gente assistir junto. Vamos assistir esse filme junto hoje? Adoro assistir filmes com o Senhor. Vocês não têm noção como é gostoso assistir filme com Deus. Com a Trindade Santíssima conversando com vocês sobre os filmes depois. Que delícia que é. Você meditar depois do filme com Deus falando com você. Tudo que Ele quis mostrar, tudo que quis Ele revelar, que Ele quis que você tivesse percebido, Ele faz, aí ele faz você, vai lá, assiste de novo então para você ver se não é verdade. Aí eu vou e assisto de novo, realmente, nossa, é mesmo, o senhor falou mesmo que era, olha só, e é mesmo, que legal, tal. E aí eu vou assistir de novo, é assim que acontece comigo, é direto assim. Ele faz eu assistir umas 20 vezes o filme. Ou então é eu mesmo que sou tão insistente, vou assistir de novo para poder ver se eu não perdi nada, né? Tá? Os detalhes que Ele queria me mostrar. Porque são muitos detalhes. Deus é muito detalhista. Jesus Cristo, eu nunca vi um Deus tão detalhista com tanta informação para passar para alguém como esse Deus. Eu não tenho como dimensionar o que esse Deus é capaz de produzir em nossa vida, em nossa direção, de bênçãos, de graças que Ele tem infinitas de amor, de misericórdia, de bondade, de verdade, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de luzes, né, de respostas para as pessoas, né, lembrando para mim, filha, lembra aquilo lá que a gente ouviu aquela vez? Lembra aquilo que eu te mostrei naquela pregação com aquele padre? Ah, você lembra daquela aula lá da revista católica? Lembra, Aline, daquele livro que você leu aquele dia que a gente leu junto? É assim que Deus me manda as respostas, lembrando eu. Na hora que eu estou fazendo atendimento com alguém, Ele fala, Aline, lembra daquela passagem bíblica? Lembra daquela frase? Lembra daquele personagem da Bíblia? Aline, vai lá. Vou correndo pegar para ajudar as almas. Eu trabalho na porta. Antes de chegar lá, eu estou na porta trabalhando, meus irmãos. Estou na porta, eu preciso ajudar. Às vezes falta uma coisinha para aquela pessoa seguir no caminho. Eu não posso descuidar. Eu tenho que ficar atenta ao que o Senhor me diz. E é aí que pega o negócio. É que Ele vai falando isso na hora que eu estou cozinhando, na hora que eu estou levando meu filho na escola, na hora que eu estou lá no meu serviço, na hora que eu estou fazendo qualquer outra coisa. Ele está falando comigo, está me lembrando as coisas. E aí eu tenho vontade de correr para ir falar com fulano e eu não posso pegar o celular. E Ele fala para mim deixar o celular em casa ainda. Meu celular ultimamente nem segura a bateria mais.
Aí eu fico perguntando pra mim mesma e fico perguntando pra Jesus, Senhor, o Senhor quer que eu pare de fazer as coisas que eu tô fazendo? De gravar, de mandar áudio? O Senhor quer que eu pare? É isso que agora é a prova? A prova é silêncio, silenciar. E eu vivo perguntando isso pra Ele. Quando que o Senhor vai querer que eu silencie? As pessoas ficam falando na minha cabeça que eu mais falo mais que a boca, falo mais que a boca, falo mais que a boca. Na verdade, desculpa, não é ninguém, não. É eu mesmo que falo isso pra mim, tá, gente? É eu mesmo que falo. A gente que é um problema da gente, tá? Não é ninguém que é problema pra gente, não. É nós que somos problemas pra gente. A gente fica mesmo pegando no pé de Deus, falando assim, mas aquele negócio que o santo fazia, eu não tenho que fazer também? Eu não tenho que ficar quieta no meu canto, abrir, fechar a boca, fazer retiro de silêncio? E aí ele fala pra mim, eu já fiquei quieto muito tempo já. Agora que eu encontrei uma boca pra falar, você vai ficar quieta? Fica é pra me obedecer? E aí eu falo pra ele, tá bom, vamos lá então. Seja o que Deus quiser. Não me importa com o que as pessoas vão dizer de mim, não. E sempre alguém, gente, impressionante como ele permite que alguém chegue no meu ouvido pra falar pra mim. O reino de Deus, né, é em silêncio. A gente faz mais ficando em silêncio. A gente faz mais coisa pra Deus ficando em silêncio. É o que eu mais ouço. Em todo lugar. Por quê? Porque é o que eu quero ouvir. Então a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Quando a gente não quer ouvir uma coisa, a gente não dá atenção, a gente nem percebe que a pessoa falou alguma coisa. A gente só presta atenção naquilo que a gente quer ouvir. Entenderam? E aí Deus não tá falando. E aí eu ouço só Deus, eu não ouço as pessoas. Por mais que as pessoas falam aquilo que eu falo com Deus depois, eu fico falando, Senhor, olha lá, estão falando. Aí ele fala pra mim, você acredita nele ou em mim? Aí eu fico com Deus. É o que a Luísa vivia. Ela vivia desse jeito. Eu não posso pensar em viver diferente. É assim, ponto final. Entendeu, gente? É complicado. Então, já vai acabar a bateria. Então, antes que acabe minha bateria, eu já vou ter que pôr pra carregar de novo. Pera aí. Então, e eu tava falando com vocês do dom da divina vontade no grupo. Tudo que Jesus estava falando através de mim. Então, vamos lá, né? Eu vou ler para vocês agora, dos outros grupos, o diário 20, falando, resumindo bastante aí, me dando uma parada, eu acho. Eu espero, não sei, vamos ver o que vai virar. Não tem limite, Deus, não tem, né, não acaba. Então vamos ver o que ele vai falar hoje, amanhã, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi no grupo aqui. Eu tô boba com o que Deus me revelou hoje. Ele disse que eu fui treinada por Ele durante toda a minha vida. Eleita e treinada para ouvir só Ele. Desde pequena, vamos pensar, passei 30 anos da minha vida sendo contrariada por Deus e pelas pessoas. E eu escolhi a minha vontade durante um tempo. Ele me deixou segura no matrimônio e me deixou livre para eu poder realizar minhas vontades próprias à vontade. E eu não fui feliz. Eu cheguei a me realizar dentro da minha vontade. Eu tive um tempo em que eu me contentei em minhas escolhas idiotas e cheguei a ter orgulho de tudo. Ele deixou eu viver à vontade e eu acabei cometendo 7 pecados capitais. Experimentei todos os 7, todos. Deus que me perdoe. Yeca. Tudo à vista de Deus, viu? Comungando. Na ignorância. Graças a Deus, menos mal. Bastante ignorância. Porque eu só fui ser convencida disso depois, tá, gente? Que eu tava vivendo os 7 pecados capitais só depois que eu fiz o meu exame de consciência que eu descobri isso. Então, enquanto eu estava vivendo a minha vontade, eu estava totalmente achando que era normal, que era isso que eu tinha que fazer, e assim, que Deus abençoava, eu estava na ignorância mesmo. Então, graças a Deus que o Senhor me permitiu estar na ignorância, graças a Deus. Menos mal, tá, gente? Menos mal. Não chega a ser pecado mortal, porque quando você faz um pecado na ignorância, né, por mais que você comungando, por mais que você é catequista, por mais que você está na igreja, mas se você não entendeu a mensagem da verdade, não adianta nada. Então, eu não estava consciente no que eu estava fazendo, tenho plena certeza disso, não tenho medo de dizer isso agora para vocês, tá?
E ele se fechou dentro do coração inundado de porcarias, no meu coração inundado de porcarias. Mas um dia resolveu investir de novo em mim. E eu, graças a Deus, louvado seja, eu peguei na isca. O peixe pegou na isca. A isca da misericórdia. E eu, desde então, vivendo de abrir mão. Comecei a viver de abrir mão. Eu já vivia antes me descontentando sempre. Sempre fui uma pessoa descontente. Enquanto eu fui criança, na minha infância, assim, até assim, toda a inocência da minha infância, eu vivi bastante mesmo a divina vontade, tá? Vivi mesmo, que eu era muito contente com qualquer coisa que minha mãe me dava, assim. Depois que eu comecei a ir para a escola, é que daí eu comecei a querer ter as coisas que eu não podia ter, Aí eu comecei a olhar para fora do castelo, E aprendi a saber que sempre eu estava errada. E que só Deus sabe tudo. Quantas discussões que eu tinha com Deus, Nossa, quantas conversas longas, principalmente agora, assim, depois da misericórdia, tá, gente? Isso principalmente agora, assim, depois da misericórdia. Jesus falando e eu ouvindo e sofrendo, entendendo e chorando e aplaudindo. Tantas vezes eu recebia tanta sabedoria, eu pensava, vou escrever um livro. Mandava e-mails para a Canção Nova Editorial, para o Cede Santos, nas editoras, para o doutor, até Augusto Cury eu mandei. Muito conteúdo de sabedoria dada por Deus. Respostas, para todos os problemas do mundo, soluções. Eu imaginava que eu queria o que eu queria com tudo isso, E ninguém se interessava. Só Jesus e uma meia dúzia de pessoas que ouviam e se iluminavam, mas ninguém sabia discutir sobre isso, até teólogos não perdiam tempo comigo. Mas Jesus falava, vai, fala, me revela para o mundo a minha misericórdia, divulga. E eu fazia as festas, na minha paróquia serem as mais lindas que eu podia. Fazia folhetos, divulgava nas missas, divulgava o diário nos blogs, os vídeos do YouTube, mas poucos. Meu movimento nunca passava de 5 pessoas. E tudo foi feito para me treinar a não esperar em nada em ninguém, só nele. Proteção dele, defesa dele, pois nem meu esposo nem meus pais me defendiam de nada, gente. Como eu ficava morrendo de raiva. Sabe? Qualquer coisa em que eu me metia, a culpa era sempre minha. Qualquer coisa que acontecia ruim comigo, meu marido fazia questão de falar, bem feito. Bem feito. Sempre. Minha mãe não me defendia nem contra o meu marido. Nem contra o meu marido. Que coisa terrível. Todos caíam fora, até o meu esposo. Qualquer pessoa tinha razão. E até hoje é assim, menos eu. Então, qualquer pessoa que chegava no portão, se tivesse qualquer coisa contra mim, meu marido dava razão para a pessoa. E até hoje é assim, gente. Até hoje eu passo por isso. Tudo. Eu nunca tive segurança. Só aquelas dadas por Deus. As demais vindas de outros lugares nunca eu tive. Somente em Deus. Eu me sentia aceita de verdade. Querida e amada de verdade. Se a pessoa fosse dada por Deus, eu podia ter a segurança de tê-los para eu cuidar. E é sempre eu que fui dando, cuidando, servindo. Eu nunca fui servida, nunca. Até as minhas dietas para emagrecer, elas não funcionavam. E eu tive que me contentar com o pior medicamento que existe. Que eu odiava, que era a sibutramina, E eu tenho que tomar até hoje. Eu queria nunca precisar disso. É o único que me ajuda. Quando comecei a correr, caí doente com a hérnia de disco. E hoje nem ficar em pé muito tempo eu consigo. Sentar só do jeito certo, com o apoio debaixo dos pés para trabalhar. Preciso ficar levando o apoio do escritório para casa. No dia que meu esposo me ligou pela primeira vez, depois de termos conversado uns dias por mensagem, antes de conhecê-lo, eu odiei a voz dele. Fiquei apavorada, pensei que era um velho de 50 anos. Eu custei para acreditar que só tivesse 22 anos. Totalmente caipira, meu Deus. E eu sentia dentro de mim, é ele o enviado de Deus. É ele o enviado de Deus. Eu senti isso dentro de mim, vinha essa mensagem. Não sei como eu sabia. Porém, busquei me contentar com ele. Vocês não têm ideia do que eu precisei pedir para Deus para ir me confirmando se ele era mesmo o homem que Deus queria para mim.
E o namoro corria mil maravilhas com ele, diferente dos outros que gostei e tinha escolhido bem. E foi muita luta aceitar ele como que Deus era aceitar ele como aquele que Deus confirmava para mim, né? Mas o amor é decisão. Jesus sempre falava isso dentro de mim. Você decide e ama e se encaixa, vai aperfeiçoando aqui e ali. E aí casamos. Jesus, ele foi moldando por Deus para ser do contra. Até por causa de porta aberta, chave ele implicava comigo. Eu tive de me impor para aguentar. E eu dizia, você não é o meu pai. Quantas vezes eu disse isso para ele? Quantas? Os filhos não pegaram no peito gigante que eu odiava. Vocês não têm ideia da frustração. Os meus seios sempre foram grandes e só me dava desgosto. E eles só cresciam, nunca diminuíam. Nunca tive a alegria de usar um sutiã bonito, só desses bege, rosado e preto reforçado. E quando fui dar de mamar, lotado de leite, meu filho não pegava. E eu dizia, nem para isso prestou essas porcarias dos meus seios. Meus pais tadinhos, problemáticos. Meu dia mais importante, primeira comunhão, foi só eu e Deus, e conhecidos. Só conhecidos. Meus pais foram numa sessão espírita, nesse dia da minha primeira comunhão. Vocês não imaginam o quanto eu já tinha entendimento sobre isso. E eu dizia, Jesus, eu estou aqui com você. Não liga para eles. Não vamos ligar para isso. E eu que o Senhor quer hoje. Espero que eu consiga te alegrar. Então eu falava para Deus, Senhor, eu que importo. É para mim que o Senhor veio, não foi para meus pais. Então, fica feliz comigo. E eu vou ficar feliz se o Senhor ficar feliz. Na primeira comunhão, tive que fazer isso na minha oração, recebendo a comunhão. Lembro com dor. Meus pais foram numa sessão espírita, meu pai desesperado, querendo que a minha mãe se curasse da depressão. E eu quis ser independente. Eu, na minha adolescência, queria fazer tudo por mim, para mim e para Jesus. Mas muito ignorante. Queria 2 mundos. Nessa época, queria ser considerada pelas minhas primas, parentes, vizinhos, meninos, professores, e só na igreja eu recebia elogios. Nos demais lugares eram olhares de reprovação de gente dizendo, serve. Elogios só na igreja. Impressionante. Então vivia mais na igreja do que em casa. E isso foi até ir para o convento. E depois, saindo do convento, me revoltei, pois até lá me vi rejeitada. Foi o maior desastre e decepção que uma pessoa poderia viver. Mas eu queria o convívio humano. Delas, a consideração humana, não de Deus. Eu entendi tudo errado. E foi quando disse, agora me manda o esposo. Pois fechou uma porta, abre a outra. E ele já tinha tudo esquematizado. Deus sabia o que estava fazendo. Gente, eu liguei hoje os pontos e eu tô chocada mesmo. Jesus me fez claramente aprender em vida a ver a vontade humana ser insegura, frustrante, destruidora e ter consequências delas. O meu segundo filho nasceu com má formação, com dificuldade de falar. Aos 4 anos ele não sabia produzir 11 sons. Não crescia. E dentro de mim, uma culpa minha, porque pratiquei bulimia de propósito durante a gravidez dele. Faltou nele as vitaminas, pois foi tudo pro esgoto, né? Bulimia, era bulimia pelo intestino, né? Eu tomava laxante durante toda a minha gravidez. Mas Deus não deixava eu nem me culpar. Eu não tinha controle nem da minha mente. Deus falava comigo sempre através de pessoas. Mãe, tem a cada 10 crianças 2 que nasceram assim. Acontece, mãe. Tem tratamento. E eu me submetia mesmo. Era fácil para mim me resignar. Sempre fui uma pessoa muito humilde. Nesse sentido, sempre fui mesmo. Desde que me conheço por gente. Uma pessoa humilde que não arrumava confusão com adultos, sabe? Pessoa mais velha que eu abria a mão mesmo, abaixava a cabeça. Para mim, todos tinham razão. Todos, qualquer autoridade tinha razão. Eu nunca arrumei confusão com autoridade, com pessoas mais velhas. Nunca, gente. O maior respeito com isso, graças a Deus. E assim, o desejo enorme de ser aceita, de agradar, era enorme. Então, eu não sabia fazer birra, bater o pé para nada. Se eu me impus, foi para as pessoas abaixo de mim ou na mesma situação.
Com meus irmãos, eu arrancava deles a submissão a mim, mesmo que tivesse que ser à base de chantagem. E sempre era o meu maior artifício. Com meu esposo, não tanto. Foi a base dos gritos mesmo, né? Por um tempo, com os filhos, foi grito. Depois, meu marido começou a trabalhar em casa, aí ele não deixava eu gritar e nem bater. Me proibia muito de deixar meus filhos aprender as coisas, muito protetor, exagerado. E eu quem tive de confiar em mim e em Jesus, me inspirando e encorajando a deixar meus filhos irem para a escola sozinhos, fazerem as coisas sozinhos. Disfarçadamente, eu ia com eles até a esquina e demorava um pouco para o meu marido pensar que fui até o portão da escola. Mas eu nunca senti que estava enganando. Mas sim, seguindo a inspiração certa, pois meus filhos precisavam aprender a confiar neles mesmos e saber que eu confiava neles. Deus me dava confirmações sempre disso, né, de que eu estava fazendo certo. Mas eu aprendi a não ficar discutindo. E uma época na igreja eu comecei a ser muito criticada. Né? Eu era vista e eu percebia que as pessoas me olhavam como uma pessoa desequilibrada, que falava muito, muito zelosa, exagerada. Quando comecei a assumir as coordenações, eu era muito independente, autossuficiente. O padre falava, você é muito talentosa, mas falta equilíbrio em você. E eu não entendi o que ele queria dizer. Essas críticas pioraram muito. As pessoas começaram a querer se intrometer na minha vida. Começou a chover gente me mandando ler salmo tal, que eu estava à beira do caminho, justo quando comecei a coordenar o Terço da Misericórdia, a participar de grupo de oração. Queriam me moldar ao jeito deles, na pastoral familiar também. Muita opinião nas minhas palestras, que eu não podia isso ou aquilo. Mas era só comigo, impressionante. Eu não via eles fazendo isso com mais ninguém, só eu que passava por isso. Os outros eu não via ninguém corrigindo, até que não me chamaram mais para nada. Quando eu estava gostando, pararam. E aí eu já estava aprendendo muito com Jesus. Ele tinha já começado a mover a fusão comigo. Essa foi a maior e mais poderosa fase da minha história, até hoje. Jesus me fazia ver que só Ele me entendia, que só Ele me amava do jeito que eu queria, que só Ele podia me dar os melhores momentos de felicidade, e era o mesmo. Ele me convenceu. Depois Ele começou a exigir provas de minha confiança total. Igual com Santa Faustina, vai lá e me defende. E eu ia e era quase fuzilada. Na família, na igreja, na minha casa, em todo lugar. Só confusão me seguia. E ele fez o milagre de me defender diante das pessoas. Vocês não sabem o que ele foi capaz de fazer para se revelar real para mim. De que eu não precisava ter medo de nada e nem de ninguém. Na minha casa fiquei revestida. Meu marido, coitadinho, caía do cavalo. Sem minha ajuda, coitado. Quando ele ia fazer alguma coisa, se eu não estivesse junto, dava errado. Do demônio ele me protegia. Diante do padre da pastoral do canto inteirinho, eu fui elogiada pela cantora que trouxeram para dar formação para nós. Ela me chamou lá na frente e me fez cantar com ela. Conheci ela nas Paulinas, lá no convento. Todos ficaram boquiabertos. Meu grupo de oração foi humilhado. Se viram usados pelo demônio contra mim. Foram essas as próprias palavras deles. Fui chamada para dar formação para a pastoral do canto inteira de uma paróquia. Meu marido me levava e até quiseram me pagar. Fui em mais de 7 capelas da paróquia vizinha ser a formadora. Fui chamada no Sebrae como case de sucesso, empresa Revelação. Meu marido só curtiu os frutos, mas eu quem ia e falava da empresa. E eles ficavam encantados com o que fazíamos com nossa loja virtual. Ninguém ainda eles tinham de exemplo lá no Sebrae, daqui da região inteira, que só vendesse pela internet. E ainda mais sem loja física, sem estoque, sem nada. E estávamos no primeiro lugar do Google. Deus fez eu ter poder de intercessão na minha família. Eu falar e acontecer. Todos ficavam boquiabertos com a tamanha intimidade com Deus que eu tinha. E ao mesmo tempo com medo. Pois eu fundei essa missão, né? Eles ficavam com medo de mim, né? E ao mesmo tempo eles ficaram com medo de mim. Eu fundei essa missão e comecei a falar da minha vida, tudo escancarado. Que eu falava com Jesus, começou a fase de assumir diante do mundo. E nessa hora, eu voltei a perder tudo de novo. Deus começou a tirar tudo de novo de mim. Tive de largar isso, né? E essa coisa, nessa sensação que todos me respeitavam, pois Jesus pedia, exigia, e eu não sabia ficar sem Ele do meu lado. Eu fazia tudo por Jesus, e faço.
o que ele quisesse, precisasse. E eu começava a novamente escandalizar as pessoas. Comecei novamente a escandalizar as pessoas. E ele me tirou tudo de novo, tudo. Fiquei acamada, sem poder nem pôr o pé no chão e nem sentar. A privação, o deserto, a tentação de desesperar. E Santa Faustina, nessa hora, ela era o molde. Se ela passou pelo deserto, Santa Teresa ensinou os passos para entrar nas moradas da alma. Era nesse castelo que eu queria morar, né? Longe dele, de Deus, eu sabia que eu não sobreviveria. Ou morrer ou sofrer, como Santa Luísa Picarreta falou. Não dá mais para voltar, né? O mar é Deus e o barco sou eu, né, gente? Eu sabia, gente, claramente quem tinha proporcionado tudo que eu tinha experimentado até então. Estava claro como o sol de meio-dia. Eu nunca conseguiria negar Jesus, e ele não deixou de tentar ver se isso era verdade. Passei por testes inimagináveis. Uma vez meu esposo, a pessoa que ele fez eu respeitar e amar de verdade, Jesus me fez aprender a aceitá-lo e a obedecê-lo. Ele mesmo me chamou de louca, e se convenceu disso, querendo me fazer negar a experiência com Jesus. E minha mãe pensava a mesma coisa, meu pai, minha irmã, todos os meus mais queridos. Queriam me levar para a saúde mental, para os médicos me provarem que eu estava louca. E eu nunca. Se eu sair daqui agora e aceitar ir para esse psiquiatra, eu vou trair meu Jesus. Vou com um ato público dizer a ele que essa minha intimidade com ele é ilusão. Nunca, prefiro morrer. Pode me matar agora, eu não vou negar Jesus nunca. Falei pro meu marido, nunca. Ele e eu somos um. Eu sou só com ele e ele é tudo para mim. Eu só existo se ele quiser. Vocês só me têm se me deixarem em paz. Viver a minha intimidade com Jesus. Eu testemunhei. Jesus falava claramente pela minha boca, ninguém mais me reconhecia. Eu atendendo pessoas como um padre. Eu olhava para a minha vida e via um sacerdote atendendo confissão. E as pessoas como ovelhas sem pastor vinham até mim por essa missão. Pelos vídeos na internet, pessoas de igreja sofrendo crises de fé terríveis. Sozinhas. Pessoas que vinham até mim sozinhas. Perdidas, desesperadas, e Jesus dentro de mim. Venham a mim, eu estou aqui na Aline, podem vir. Eu estou esperando vocês. É isso que eu sentia claramente Jesus falar. Sério, gente, não é vaidade. Eu parei de saber de mim. Eu só sabia do que Jesus queria e só importava isso. Eu não sentia mais Jesus fora de mim. Porém, eu estava indo bem financeiramente até agosto de 2018. Era o que pensávamos. E veio um consultor abrir as contas da empresa e disse que tínhamos que decretar falência. E eu? O meu esposo desesperou e eu dei risada. No primeiro momento, eu testemunhei, Jesus é o nosso chão, não a empresa. Mas para o cara foi fácil. Porém, Jesus estava de fato tirando a nossa segurança. Total mesmo. Mesmo com a empresa sendo ele quem era a nossa força, né? Mesmo que ele sendo na empresa, a força a gente já tinha assumido, professado, feito a bênção da empresa, né? Tendo ele como a nossa força. Eu ocupava o meu esposo, né? De Deus estar permitindo essa aprovação. Mas nunca era o meu esposo, sempre fui eu, sempre. Todas as provas era para mim. E em novembro eu me desesperei. E passei por mais um grande teste, parar de confiar em minha filiação. Até então, sempre confirmada. Eu fiz a oração que eu já tinha feito nos momentos chaves. E ela, dessa vez, não agradou a Deus. Ao contrário, ele esperou que eu, dessa vez, dissesse, eu abro mão até, de você como dono de tudo. E o Pai que pode me dar tudo. O que eu preciso, eu abro mão dos seus dons, das suas riquezas. Se sobrar só você, sem poder, na cruz, destruído, eu fico contigo mesmo assim. Não quero nada não, já me deu tudo, a cruz foi o bastante. Nem preciso do céu, só quero agora te dar. Não quero te pedir nada, não precisa mais me dar nada, nada, só minha dívida para eu pagar. Para ti. Eu não mereço nada não. Quem sou eu para te exigir direitos, herança, Pai? Era essa oração que eu fazia. Desisti de ser o filho mais velho. Do pai, cobrando ele por não ter dado novilho gordo para cear com meus amigos. Eu entendi que eu tinha que ser como aquele indigno, mais indigno servo. E se ainda o Senhor me quiser,
Aí eu ganhei a descoberta do reino da divina vontade. Depois que eu passei neste teste, que eu abri mão do dinheiro, que eu abri mão da vida financeira, da segurança financeira, eu ganhei em novembro e fevereiro, né, fevereiro, eu ganhei a revelação do reino da divina vontade. Descobri a Luísa Picarreta. Depois desse teste. E agora, meu teste que eu lembro, o último agora, foi aceitar ir até para o inferno, para reparar os pecadores. Que para reparar os que decidiram ir para o inferno, foi essa última prova. Me passar por ridícula, defendendo os pecadores mortais. Até isso, Jesus me pediu para amar esses. E eu amo muito, demais. Amo demais. Chorei por eles. Um dia eu chorei por eles. Deus fez questão de me fazer chorar por eles. Vocês não têm noção. Ai, é muito, muito difícil. E depois ele veio e falou que não pode fazer nada por estes. Mas eu acredito ainda, gente. Acreditem que se quiser, que ele ainda pode ajudá-los de alguma forma. Deus é muito reticente. Sempre te deixa com esperança, é impressionante. Mas, infelizmente, tem só me mostrado sobre não poder anular algo que ele nos deu, a liberdade. E eu sou igual a Abraão. Mas, se... Lembra de Abraão que fica falando, mas se for só 10? Mas se tiver 20? Mas lá na cidade de Ló? Mas se... E ele foge desse assunto, me mandando fazer a vontade dele de hoje. É isso. Tá aqui, né, o texto. Eu vou fazer esse texto ficar menor para mandar para vocês. Mas eu acho que é interessante eu mandar o texto também, porque tá bem, assim, o texto dá para ver a emoção no texto, né? Eu coloquei as carinhas no texto, né, de choro, de... E aí quando eu falo, eu não sei se o texto que eu falo aqui é melhor lendo o texto ou se é falando, né? Mas assim, eu tentei acrescentar a minha emoção, mas eu não consegui do jeito que eu estava fazendo o texto, porque na hora que eu estava escrevendo, eu chorei, né? Veio muita emoção, né? Veio muito, né? E como eu já fiz o texto, então agora eu já não estou tão emocionada como eu estava na hora, né? E essa emoção é importante, eu creio que assim é o que mostra a verdade, né? A verdade. Mas eu acho que vocês entenderam. Eu vou aproveitar esse texto, vou salvar até essa conversa do grupo hoje para poder não perder, né? Porque a gente não pode jogar fora essas coisas maravilhosas que o Senhor, né, ajuda a gente a fazer, né? É muito importante a gente cuidar das coisas que a gente faz para Deus, né? E até por eu ter perdido bastante coisa nesses dias no meu celular, que eu precisei formatá-lo, eu falei para Deus, falei, nossa, Jesus, eu não posso perder, não. Eu posso perder essas coisas maravilhosas que a gente conversa, não. É muito importante, né? A gente guardar, né? Jesus, colocar isso para a posteridade, porque não é para agora que vai servir. Tem muita gente que vai ver os meus vídeos depois, né? Que vai ouvir esses áudios depois. E é isso que Jesus tem mostrado muito para mim, sabe, gente? Que é para as pessoas que eu tô fazendo isso, não é para mim, sabe? Não tem preocupação comigo, não, sabe? Não tem mais muita preocupação comigo, não. O que Deus quiser de mim tá bom, entendeu? O que Ele quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer. Eu já falei isso para Ele, é importante Ele saber disso. E uma coisa que Deus deixou bem claro para mim, assim, hoje, na hora que eu tava refletindo, os sentimentos são muito fortes, né? Os sentimentos que Ele fala com a gente são muito... Sim, são muito abstratos, porque é muito grande tudo que, na hora que você tá conversando com Deus e você tá ouvindo Ele, né, e Ele passou o dia comigo hoje, então, assim, é muito grande, entendeu? É uma dimensão gigantesca, tudo aquilo que aconteceu na minha vida e que Ele foi mostrando, e todo o elemento que Ele foi revelando ali. E uma coisa que Ele mostrou pra mim que é muito importante pra Ele, é a correspondência. Ele é pessoa. Uma pessoa, ela que tem ânsias como nós temos. Que tem frustrações demais. Que investe e depois perde. Você imagina um Deus que fica investindo numa pessoa e depois essa pessoa, né, é testada por Ele mesmo. E essa pessoa pisa na bola. Porque Ele tem que lembrar... Ele corre riscos constantes, gente. Ele corre risco comigo, Ele corre risco com vocês,
Todos os testes que ele faz, Deus corre risco, ele espera a verdade da liberdade da pessoa. Ele está testando a gente, ele está testando a gente mesmo, né? Ele teve sucessos, né? E aí agora ele acredita que é possível todos conseguirem, né? Alcançar essa correspondência, né? De amor. Mas ele também sabe que muitos demoram para alcançar, né? Que ele tem que ter mais paciência com alguns, né? E ele permite testes muito fortes. Ele é convincente nos testes. Se você está acostumado a ouvir ele e atendê-lo, né? E você acreditar no que ele fala, ele às vezes fala coisas que não são verdade, ou então que são coisas que para te testar, que ninguém sabe disso. E aí você não ouve nenhuma confirmação fora, nada. E aí você fica só entre você e Deus. E para você falar isso para as pessoas, que você conversou com Deus sobre uma coisa e que você ficou conversando com ele, dando ideias para ele, dando estratégia. Vai falar isso com o padre, vai falar isso com o teólogo, vai falar com o padre Paulo Ricardo. Será que eu teria coragem de falar? Nunca, não tenho coragem de falar. E aí, às vezes, Deus pode permitir que um dia eu chegue na frente de um padre Paulo Ricardo. E aí? Até lá eu vou estar pronta. Eu já vou ter falado um monte de coisa para vocês aqui. E às vezes ele nem vai querer que eu fale. Ele vai querer que o padre me conheça depois de eu já estiver morta já. Né? Já tiver ido. E aí ele vai ter que acreditar nos testemunhos de quem ficou, que me conheceu. Vai ter que acreditar nesses. E não é impossível, viu? Não é impossível porque todos os outros santos também morreram. Né? E foram os testemunhos de pessoas que a igreja acreditou. Então, eu não tenho medo disso. E antes eu queria muito ser santa. Eu ficava até imaginando eu sendo santa, sabe? Eu sendo, sabe? Agora eu não ligo mais pra isso, não. Tirei isso da cabeça. Graças a Deus. Custei pra tirar, viu, gente? Graças a Deus que eu tirei isso da minha cabeça. Graças a Deus. Sabe por que eu tirei da minha cabeça? Porque Deus fala assim, todos têm o dom da divina vontade. Todos. Todos são iguais agora pra mim. Ninguém mais. Não tem esse negócio de uma pessoa ser mais especial que a outra. Acabou. Não tem mais isso. Não tem. Então, todos agora são filhos da divina vontade. Fiquem felizes. Fiquem felizes. E já falou que são os santos dos últimos tempos, né? E que são os santos que vão chamar ele de volta. Então já é muito grande essa posição. E se for, né? Se eu for, eu nem sei se eu for e eu nem quero saber. Nem quero saber de nada. À medida que a gente vai, assim, casando com a cruz, entre aspas, aprendendo que a cruz é o elemento-chave da salvação e da riqueza que nós queremos, que a cruz, a gente acabou, não tem mais que esperar nada. Depois que eu li o trecho do casamento com a cruz da Luísa, eu não espero mais nada. Só dor. Só dor. Só aquelas lanças, as unhas que ela falou, né? São os pregos, só os pregos que vão enfiar na minha mão milhares de vezes. Só isso que eu espero agora. Depois que aconteceu o casamento místico, ela recebeu o dom da divina vontade, agora eu só estou esperando o casamento da cruz, né? Então, no dia que for vir as cruzes, se começou já a vir, que daí ele falou que vem cruzes pequenininhas, vem cruzes maiorzinhas, tem cruzes pesadinhas, tem cruzes de todo tipo. Então agora eu só estou esperando cruz. E ele falou que a única coisa que vale a pena é cruz. Aí dói, né? Depois disso, eu fiquei em silêncio depois que eu li aquela parte lá. Meu Deus do céu. Depois que eu li sobre o casamento da cruz, eu fiquei em silêncio. Falei, o que me espera agora? O que me espera agora? Nossa Senhora, tô com medo até. Não tenho medo, não. Sabe o que Jesus falou pra mim depois que eu li, que eu fiquei com medo no dia? Na hora lá que eu tava lendo, eu tava meio calada, assim, ele olhando pra minha cara, né, vendo a minha feição. Aí depois ele falou comigo assim, filha, você sabe que a gente consegue, né? Você sabe, né? Você sabe que você aguenta, que não é nada tão grave assim do que você tá pensando. Você sabe que a cruz que eu coloco para vocês carregar, eu já carreguei 99%, né?
Você sabe disso, né, filha? Vai doer sim, tá, filha? Mas você sabe que aguenta, né? E que é muito gostoso sofrer por causa pertinho de mim. Que é uma coisa que você já quer, que você só quer isso. Você não espera mais nada. O que você pode mais esperar de mim? E eu não fico brava com isso, gente. Eu não fico frustrada mais. Eu não fico, esperando nada. Não tem coisa mais deliciosa do que o dom da divina vontade. É você não ter mais expectativa. Expectativa de nada. E ao mesmo tempo ter todas elas. Quais são as minhas expectativas mais maravilhosas que eu gostaria de ter? Quais são os sonhos que Jesus ainda quer que eu tenha? Todos. Tudo é possível. Tudo é possível. Entenderam? Eu, Aline, humana, não tenho mais nenhum sonho. Nada. Nada. Agora eu, Aline, Jesus, Trindade Santa, eu fundida na divina vontade, uau! Tudo é possível. Tudo. Tudo é possível. Para quem tem fé. Para mim, tudo é possível. Uma montanha mudar de um lugar para outro. Para mim é possível. Qualquer coisa para mim é possível. Qualquer coisa. E a tendência é essa imagem aumentar. Aumentar. Eu ainda tô bem baixinha. A tendência é o negócio pegar. E eu não tenho medo. Mas eu sinto muito que Deus vai cada vez mais me fazer me ocultar mais e mais e mais. Eu sinto isso. Mas ao mesmo tempo fico na expectativa, porque eu tenho medo de colocar a minha parte humana, porque Ele não deixa eu tirar isso de mim, sabe? Essa visão de me preocupar ainda. É uma coisa que eu acho que é um senso de sobrevivência, já que é da divina vontade mesmo, né? Porque os animais, eles vivem na divina vontade. E eles têm essa proteção, esse senso de sobrevivência. E eu acho que nós também temos, né, esse senso de sobrevivência permanente. Que é uma coisa natural, né? Que Ele não vai tirar da gente. Que é da nossa essência natural e que é aquilo que eu falei no último diário. A gente não pode anular quem a gente é. Eu não sou um animal, tá? Eu sou um ser humano. Uma alma espiritual. Onde Deus habita dentro de mim. Então, mas tem ainda uma pertença ao planeta Terra, a pertença física Terra, né? Então eu não posso, anular, e nem Deus anula isso, né? Essa presença na Terra. Então eu ainda tenho que lembrar, é importante, ele fica na minha cabeça. Tenho que lembrar que eu sou mãe. Tenho que lembrar que eu sou esposa. Tenho que lembrar que eu tenho uma família, uma casa para cuidar. Roupa no varal para me recolher agora. Então, tenho uma casa para dar uma varrida. Tenho, vida. Amém? Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós.